Olá, o meu nome é Clarice Lopes Guimarães de Araújo, eu sou graduada em Direito pelo Unibrasil e sou advogada. O tema do meu comunicado científico é a utilização do artigo 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, como mecanismo de controle judicial em ações que visem a aplicação de sanções a servidores públicos. A presente pesquisa científica, ela consiste na análise da utilização do artigo 22 da LINDB em decisões judiciais como forma de controle à aplicação exagerada de sanções a servidores públicos que são processados, muitas vezes sem que haja análise do contexto fático em que essas condutas tidas como reprováveis ocorreram. Busca-se, através da presente pesquisa, demonstrar, através de casos concretos e análise de julgados, que os tribunais eles já estão adotando o artigo 22 da LINDB para afastar algumas imputações de condutas supostamente irregulares, mas que, se analisado o contexto fático e as dificuldades reais enfrentadas pelo gestor no momento da ação, essas condutas deixam de ser consideradas como condutas ilícitas. O procedimento metodológico do presente trabalho é o dogmático instrumental e ele baseou-se na pesquisa bibliográfica de artigos jurídicos, doutrina, revistas jurídicas e também na análise de jurisprudência. E considerando que essa é uma pesquisa que ainda está em andamento, em um primeiro momento, o que se pretende é demonstrar a importância da utilização da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, notadamente o artigo 22, para a contenção de decisões judiciais e administrativas que aplicam penalidades baseando-se em enunciados jurídicos e normativos de forma indiferente a fatos e condições relevantes. Em um segundo momento, pretende-se analisar de que forma alguns tribunais já estão utilizando esse artigo 22 da LINDB como um instrumento de controle à aplicação injustificada de sanções a servidores públicos, através da análise de julgados e de decisões concretas. A título de exemplo, cita-se o acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no dia 23 de 4 de 2019, na apelação número 4058, dígito 45 de 2012, em que foi utilizado o artigo 22 da LINDB como fundamento para absolver as acusações imputadas ao agente público em ação de improbidade administrativa, por o julgador considerar que as condutas não poderiam ser qualificadas como dolosas e de má-fé, se analisados os problemas e as necessidades reais vividas por aquele agente no momento da ação, e que essas condições elas não podem ser ignoradas pelo julgador na tomada da decisão. E de maneira preliminar, a conclusão é de que a correta aplicação do artigo 22 da LINDB em decisões judiciais, ela promove uma interpretação e aplicação da norma mais cabível ao caso concreto, de maneira mais realista e contextualizada, evitando-se a aplicação de sanções ao gestor público sem que se leve em consideração as reais dificuldades enfrentadas por ele. E ainda observou-se que os obstáculos e dificuldades enfrentadas pelo gestor, bem como as circunstâncias práticas, elas podem se dar na ordem fática, por exemplo, questão temporal, questão de orçamento, mas elas também podem se dar na ordem jurídica, como, por exemplo, casos de dificuldade de interpretação da legislação para entender o que ela determina, veda ou possibilita, ou mesmo casos em que esses gestores sequer têm conhecimento dessas legislações. E essas questões elas devem ser levadas em consideração pelos órgãos de controle nas ações que objetivam a aplicação de sanção a servidores. Por fim, conclui-se que a utilização do artigo 22 da LINDB, ela não afasta a possibilidade do controle e da anulação de atos efetivamente dolosos e contrários ao ordenamento jurídico, mas que ela deve ser considerada um avanço para um controle judicial mais realista e sensível às questões de cada caso concreto.
Essas são as minhas considerações iniciais. Eu me coloco desde já à disposição para os debates na mesa presencial e para eventuais dúvidas. Muito obrigada!